Janeiro acabou e eu precisei enfrentar uma coisa. Eu não fui perfeita, mas eu fui constante e isso muda tudo. Se você, como eu, tem tentado buscar realizar os seus sonhos, os seus objetivos, então já fica nesse vídeo que ele é para você. Se você é nova por aqui, eu me chamo Gabriela e eu estou no desafio 180 dias criando a minha rotina dos sonhos, sem romantizar uma vida real e literalmente compartilhando com vocês todas as minhas dores, minhas dificuldades dentro desse desafio. E hoje eu vim compartilhar com vocês como que foi meu mês de janeiro dentro do desafio. E antes eu vou recalcular aqui quais são as áreas que eu estou focando nesse desafio e dentro de cada área o que eu estou fazendo para me alcançar essa rotina dos sonhos e também os meus objetivos. E com isso, eu acho que uma das maiores lições que eu aprendi no mês de janeiro foi que eu preciso fazer repetidamente tudo aquilo que vai me levar a alcançar os meus sonhos e objetivos. E durante o vídeo você vai entender isso melhor. Então vamos lá. A primeira área é a área espiritual, onde eu queria focar totalmente em me aprofundar e estar mais presente, literalmente, naquele momento de aprendizagem da palavra de Deus. Então, dentro dessa área espiritual, eu coloquei o plano de leitura bíblica. Então, durante os 6 meses, eu quero ler a Bíblia toda. Coloquei também fazer devocional todos os dias. Então, assim, é uma das coisas que eu sempre falo. Todas as coisas que a gente coloca dentro do nosso desafio são coisas inegociáveis. E o que são coisas inegociáveis? São coisas que a gente precisa fazer todos os dias, independente se a gente vai conseguir fazer no horário que a gente estabeleceu, por exemplo, de manhã, ou se eu vou fazer à tarde, mas é inegociável, eu preciso fazer isso todos os dias. E também, dentro da área espiritual, eu coloquei momentos de oração durante o meu dia. E daí temos a área da saúde, que eu coloquei emagrecer 30 quilos durante os 6 meses, então estamos no processo. Então, sempre também atingir ali a meta da água, né? Eu coloquei 3 litros de água por dia. E fazer um treino, um exercício, correr todos os dias. E na parte do intelectual, eu coloquei ler um livro, né, durante o mês ou mais, mas também assim, ler todos os dias, 30 minutos pelo menos. Assistir podcast aonde eu me encontro também assim para aprender bastante coisas através de podcasts e também eu coloquei o inglês. E na área do trabalho, eu coloquei sobre literalmente meu trabalho no digital, que é postar todos os dias e dentre esses 6 meses juntando todas as redes sociais alcançar aí 100k de seguidores, né? Então vamos literalmente a atualização relacionada a cada área. Ó, sobre o plano de leitura e devocional, como eu faço isso junto, né? Eu fiquei 2 dias sem fazer o meu momento de devocional e da leitura bíblica, tá? Então eu fiquei dentre os 31 dias de janeiro, eu fiquei 2 dias sem fazer. Relacionado a exercício e a água, exercício eu fiquei 7 dias sem fazer e a água eu fiquei 10 dias sem conseguir ali atingir literalmente a minha meta. Ler um livro, eu consegui ler um livro inteiro durante o mês, mas eu fiquei 7 dias sem ler. Então foi 7 dias que eu não tirei ali o meu momento de leitura. Sobre postagem todos os dias, eu postei todos os dias nas minhas redes sociais. Eu não postei todos os dias aqui no YouTube, mas eu considero que postei todos os dias porque eu postei no Shorts. Então vamos dizer que a gente postou todos os dias aqui no YouTube durante um mês também de janeiro. Então, assim, média, né, que eu calculei, eu fiz uma média de 93% de todas as coisas que eu me propus a fazer. Então, gente, foi assim, como eu falei, não é sobre performance, né? É sobre literalmente manter a constância. Sobre aqueles dias que eu não fiz, no outro dia a gente volta normalmente, tentando literalmente dar check, né? Dar o checklist ali
em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer no dia. Então, assim, para atualizar vocês, eu literalmente eu sigo uma planilha, né, onde eu coloco ali todos os meus hábitos, tudo que eu vou fazer no meu dia, para literalmente eu seguir à risca. Confesso para vocês que assim, eu ainda não encontrei uma rotina que literalmente eu consiga seguir à risca e fazer aquilo assim literalmente dar certo. Por quê? Porque tem momentos na rotina, por exemplo, de manhã eu preciso às vezes parar para postar o vídeo ali 9 horas da manhã. Então, e aí às vezes 9 horas era para mim estar fazendo uma outra coisa. E aí você sabe, mexer nas redes sociais é o meu trabalho, né? E muitas vezes distrai. Daí você tem uma ideia, você anota, aí você já vai editar. Então, assim, eu ainda estou construindo uma rotina que literalmente eu consiga 100%. Uma das maiores lições que eu aprendi no mês de janeiro foi exatamente isso. É fazer repetidamente tudo aquilo que vai me levar a alcançar os meus sonhos e objetivos, a entender que é microtarefas, micro hábitos que faz a gente literalmente chegar no resultado total. E também uma das maiores lições é literalmente essa constância, né? Que eu falei, não é sobre performance, é sobre eu entender o que funciona para mim. E uma das coisas que eu vejo que eu mais preciso aprender é quando as coisas literalmente saem do eixo. Por exemplo, aconteceu um imprevisto, precisa sair resolver alguma coisa, ou não deu para fazer exatamente no horário que eu estabeleci, eu voltar, dar um reset, sabe, no meu dia e falar, não, agora eu vou fazer isso, 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 porque está estabelecido isso para mim literalmente alcançar todas as minhas metas. Então, literalmente, o mês de janeiro foi um mês para mim observar, para mim aprender e para mim recalcular a rota várias vezes. E até mesmo no mês de janeiro eu já troquei a minha planilha diária, né, dos meus hábitos diárias umas 3, 4 vezes. E ainda preciso fazer isso. Então, assim, eu vejo que as pessoas elas têm muita dificuldade, literalmente, de se colocar nesse lugar, de recalcular a rota, de entender que a gente está aprendendo, de entender que a gente está aqui para nos desenvolver, para que a gente possa crescer. Não porque lá no 1º de janeiro eu estabeleci uma rotina, achei que aquela era certa, que eu preciso finalizar até os meus 180 dias. Então, se aquela rotina do dia primeiro fosse literalmente estabelecida, eu não precisaria desse desafio, aonde eu estou me conhecendo. Então, talvez você precise literalmente colocar isso na sua cabeça. No decorrer das coisas que a gente vai fazendo na nossa vida, e pode ser qualquer objetivo, a gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo, porque esses novos hábitos é relacionado com a mulher que nós queremos nos tornar, entende? E esse processo, ele é árduo, ele é doloroso, a gente tem que aprender, a gente tem que olhar, sabe, para nós mesmos. E é uma das coisas que eu sempre falo, e eu acho isso muito importante. A gente não precisa nos colocar no lugar de vítima ou de fracassada. Só porque a gente errou, só porque teve 10 dias que eu não consegui fazer um hábito, quer dizer que eu não consigo. Na verdade, a gente tem que olhar para esses 10 dias e falar: o que que aconteceu que tirou o meu foco de não conseguir esse hábito? E é literalmente nesse ponto que daí a gente aprende a desenvolver e a melhorar aquele hábito. Entende? Então você talvez olha para a situação toda, você não precisa se vitimizar e se colocar num lugar de impotente, num lugar de fracassada, sendo que é apenas você mudar a forma como você vê as coisas. Entende? Mudar a forma como você enxerga as coisas na sua vida. Então, talvez é exatamente isso que você precisa aprender. São coisas que eu estou me desafiando todos os dias. E talvez isso você também tenha feito isso na sua casa. Então, a gente precisa literalmente olhar para aquilo que nós erramos e sermos sinceras, eu errei nisso. Ah, mas é dessa forma que eu posso mudar. Você entende? E eu sei que muitas das vezes nosso cérebro, a nossa mente, ela tende-se a literalmente focar na falha. Porque como se a falha fosse o resultado daquilo que somos. Mas nós temos que mudar essa consciência de que está dentro de nós. Então talvez você literalmente possa olhar por um todo e falar, cara, eu consegui.
Mesmo que na sua porcentagem tenha dado, por exemplo, 70%. Olha o tanto de coisas que você fez. E assim, eu faço aqui na minha planilha e eu coloco em verde o que eu fiz e em vermelho o que eu não fiz. E muitas das vezes, que eu falei, o nosso cérebro tende a olhar o que está vermelho e falar, olha o quanto eu fracassei, mas e aquele restante que está verde? Entende? Então, por isso que eu sempre falo para vocês, mude a perspectiva de como você vê as coisas. Mude a perspectiva das coisas que você fala para si mesmo. Pare de se auto-sabotar. Pare de dizer que você não consegue, de que você não é capaz. Lembre-se, nós estamos em uma construção de desenvolvimento para chegarmos na mulher que nós queremos tornar. E eu sei que nós podemos chegar literalmente um dia numa rotina final e talvez quando nós chegarmos lá, nós também vamos entender alguns pontos que nós precisamos mudar, porque a gente está sempre crescendo, sempre amadurecendo. Então, a gente sempre vai estar neste lugar de crescimento e desenvolvimento. Então, pare de se auto-sabotar, pare de se colocar na cadeira de vítima e se coloque na cadeira de protagonista, olhando para você mesmo naquilo que você precisa mudar. E se esse vídeo falou com você, já comenta aqui embaixo. Eu consigo, eu sou capaz, eu mantenho a minha constância mesmo em dias ruins. Já se inscreve aqui no canal, ative as notificações. Se você também está tentando construir a sua rotina sem performance, mas com constância e entendendo que todos os dias é um crescimento, já se inscreve no canal e fique por aqui.